2 Coríntios, para mim a melhor de todas a mais linda de todas as cartas. 10:12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Vamos um pouquinho sobre religião. Não é difícil pensar um pouquinho sobre religiosidade num tema, num mundo, num momento tão, digamos, tão forte de religiosidade. E Jesus falou em Mateus 23, para que ele falou? Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha que coisa engraçada. O religioso é aquela pessoa que se aprova. Ele se autoaprova. É como o Jesus, numa das palavras, ele fala que está lá no templo, e aí chega o fariseu, bate no peito, né? E diz assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou fulano, não sou fulano, não sou fulano. Eu dou esmola, eu faço, aconteço. E aí o publicano vem orar, tem misericórdia de mim, bate no peito. E aí o Senhor fala que ele foi justificado. Assim, a religião, vou dizer um negócio para você, é meio pesado dizer, mas a religião é uma desgraça. Não? A religião é uma desgraça. Porque a religião se torna para a pessoa um ópio, se torna para a pessoa uma droga que é administrada pela própria pessoa na dose que a pessoa quer. Um exemplo de religiosidade. Quando ele critica uma pessoa, um vizinho, critica um vizinho, detona o vizinho por um comportamento errado e diz que era da igreja tal, pois ele não obedece. O interessante é que o que está criticando está murmurando, está falando maledicência. Então o comportamento daquele outro está errado e o dele não está errado. O religioso nunca vê o erro dele, ele vê o dos outros. Ele não está preocupado com a trave do seu olho, a argueira do seu olho. Ele está sempre preocupado em ver o defeito dos outros. A religião, a chave da religião é a autoaprovação. Por isso Brennan Manning escreve um daqueles livros, que ele tem uma série de livros fantásticos, você pode comprar todos os livros de Brennan Manning, muito bons. Ele fala sobre o impostor que vive em mim. E eu li uma vez esse texto, alguém me mandou um texto desse, eu estava num momento lá numa cidade do interior, mas Deus falou tanto comigo, eu chorei tanto, descobrindo o falso Niles. Aquele que se aprova, aquele que se vangloria, aquele que diz, eu presto, eu sou bom. Esse falso Niles. Dentro de cada um de nós, você que está me ouvindo, tem uma falsa pessoa, um falso religioso. Aquela pessoa que não vale nada, mas que se diz que vale. Em vez de ele se reconhecer imprestável e desse modo ter acesso à graça de Deus, não, ele tem currículo. Eu, por exemplo, nunca me dizia dos caminhos do Senhor. 45 anos de idade, li a Bíblia sempre, a vida inteira. Sou filho de um missionário, pessoa conhecida, de uma denominação conhecida, blá blá blá, até essas coisas todas. Teve um momento que essas coisas para mim foram troféus, foram estrelas no meu ombro. Teve um momento que foi. Então eu ficava meio que julgando as pessoas que não eram nada ou que eram menos que eu. Então cria uma hierarquia de comparação. Isso é religião. As boas obras, a capacidade, tudo isso aí. Sabe o que eu vou dizer? Isso é a desgraça. A religião é a desgraça do nosso tempo. Porque assim você tem um monte de gente pecando doidado, maldizendo, falando, murmurando, reclamando, criticando, falando mal, ansiedade, tanta coisa acontecendo. Mas o jeito está certo, porque a crítica que ele está falando é procedente. Eu vou concluir com um exemplo. Miriam, a irmã de Moisés, fez uma acusação verdadeira contra Moisés. Não que Elis possuía a mulher Cuxita. Verdade. Ela fez uma acusação interessante sobre Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus apareceu e falou, quem é você para falar uma coisa dele? Cara a cara eu falo com Moisés, e não como os profetas que falam em sonhos. E ela ficou 30 dias leprosa e o povo ficou parado. Se Deus evidentemente fizesse isso aí, ou quisesse como fez com Ananias e Safira, sair matando gente, não tinha mais igreja. Porque o povo peca, murmura, fala, mas está certo, porque esse impostor, esse falso, esse hipócrita que está dentro de você, se permite julgar os outros. Vou dizer uma coisa, sabe quando o evangelho presta para você? Quando você se reconhece pecador. Quando você não se reconhece pecador, tu está dentro d'água, você é o bom, o evangelho não serve para você, o evangelho serve para doente, o evangelho serve para quem disse eu preciso de ti. Mesmo que ele saiba muita coisa, tenha um bom currículo, mas ele não vê isso como nada. Para ele é obra morta. Para isso é como Paulo falou lá, quanto à lei fariseu, hebreu de hebreus, blá 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 blá, o 8º dia, mas ele parou e falou assim, tudo que era ganho, reputei-o como esterco, como essas coisas é refúgio para conhecer a Cristo.
Então vou lhe dizer um negócio, pai. Vou lhe dizer um negócio. Mate esse impostor que está dentro de você. Esse religioso fariseu, Anás e Caifás que está dentro de você. Que ele ainda vai te levar para o inferno. Então cuidado.